saudações a todos. Nessa parte eu vou apresentar como instanciar uma classe, ou seja, gerar um objeto e comandar a execução de seus métodos. Primeiro devemos ter em mente o que é uma instância. Em programação orientada a objetos, instância é a concretização de uma classe e que métodos e atributos são definidos nessa classe. É como ter um projeto, algo, vamos dizer, uma calculadora. Essa seria a minha classe calculadora, algo projetado, idealizado. E em seguida é preciso tornar esse projeto real, caracterizado com seus atributos e capaz de executar suas funcionalidades ou métodos. Eu tenho a ideia principal, a classe calculadora, e a partir dela eu começo a derivar objetos reais. Objetos que possuem uma forma concreta e podem exercer tarefas. Essas tarefas e essas formas, elas provêm da pré-definição que está presente na classe, ou seja, no ideal calculadora. Vamos entender como instanciar uma classe, ou seja, criar um objeto a partir da classe. Vamos observar uma instanciação simples, usando apenas uma classe. Eu inicio com a criação da minha classe, o modificador, o termo class e o nome da classe, e eu posso, primeiramente, definir os métodos que essa classe irá conter. Essa classe ela pode conter N métodos, dependendo da necessidade do programador com relação ao programa a ser desenvolvido. E em seguida, eu preciso criar um método principal, um método main, para realizar a instanciação da classe, a criação do objeto, dentre outros comandos, porque é a partir da função main que o programa é executado. Eu também posso começar com a função main, o método main, instanciando a minha classe e em seguida gerando os métodos, desenvolvendo os métodos. Tanto uma forma como a outra, elas geram o resultado, que é a criação do objeto e a execução do mesmo, uma vez que é a partir do método main que o programa é executado. Então, os métodos estarem antes ou depois da função main, isso não interfere na execução do programa. Agora vamos praticar criando uma classe e instanciá-la, criando um objeto a partir dela. Crie um programa que execute as tarefas fundamentais de uma calculadora, ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. Iniciando aqui o Sublime Text, eu vou salvar o trabalho e vou chamá-lo de calculadora.java. Eu vou criar a classe calculadora public class calculadora, os delimitadores da classe. E aqui dentro eu vou começar com os métodos. Eu vou criar um método para soma, outro para subtração, outro para multiplicação e outro para divisão. Primeiro da soma, eu vou chamar aqui public void. Todos os métodos eu vou considerar como void, sem retorno. Eles executarão suas tarefas específicas, mas não haverá um retorno com relação à função. Isso aqui, o primeiro é soma. Os seus parâmetros são números inteiros. Terá a soma de dois valores apenas, o inteiro A e o inteiro B. O delimitador do método. E aqui dentro eu vou comandar duas linhas. A primeira é a própria soma. Eu vou chamá-lo de int s, é a minha soma. Ele será a adição entre A e B. A outra linha de comando será uma impressão. Cada método que eu criar, ele irá executar a sua operação específica e irá imprimir o resultado. System.out. Eu vou utilizar a função printf. E aqui dentro eu vou digitar a soma entre, vou utilizar strings para formatação, %d e %d. É dois pontos, %d, ou seja, a soma entre A e B é S. Ficará descrito assim. Eu vou colocar duas quebras de linha. Após o fechamento da string, eu coloco as variáveis que substituirão as strings formatadas, que é A, B e S. E esse é o meu primeiro método. Após o delimitador desse método, eu vou criar um outro. Também é public void. Agora é sub para subtração. Também de parâmetros inteiros, int c e int d. Os delimitadores também os comandos semelhantes ao anterior. Eu vou colocar um int sb, que é o resultado de uma subtração entre c e d.
uma função printf system.out.printf e na string eu vou digitar a subtração entre %d e %d é %d. A subtração entre C e D é SB. Duas quebras de linha aqui também. E as variáveis respectivas para as strings formatadas é C, D e SB. O próximo método é referente à multiplicação. Public void, e eu vou chamar o método de mult. E no argumento também serão valores do tipo int e e o int f. Os delimitadores. E aqui também vamos ter um quadro semelhante, int. O resultado da multiplicação será m, que é p vezes f. E o próximo comando é a impressão, system.out.printf. Aqui a informação será a multiplicação entre %d e %d é dois pontos %d. São as strings formatadas de formatação. Vou colocar aqui duas quebras de linha e após a string eu vou inserir as variáveis que substituirão as strings de formatação, que são e, f e m. E o último método é o de divisão. Public void, vou chamar de div. E aqui no argumento eu agora vou trabalhar com valores do tipo float, valores de ponto flutuante. O motivo é que se o dividendo for menor que o divisor, eu vou precisar de um valor de tipo de ponto flutuante. O valor do tipo inteiro ele não se aplica nesse caso, porque eu vou ter um valor menor que 1. E a variável aqui será g, a outra também do tipo float, h. Os delimitadores do método. Aqui eu vou colocar o resultado também como sendo do tipo float e a variável dele é d, onde eu digito g dividido por h. E na impressão, system.out.printf. Eu vou ter o texto. A divisão entre... Agora eu vou trabalhar com outra string de formatação, que é o percentual.2f, ou seja, valores do tipo float com duas casas decimais. O ponto 2 significa que após o divisor decimal, que aqui é ponto e não vírgula, eu vou ter duas casas. Continuando aqui, a divisão entre percentual.2f e percentual.2f é, dois pontos, também percentual.2f. Após a string, eu coloco a vírgula e vou declarar as variáveis que substituirão aquelas strings de formatação, que são respectivamente g, h e d. E essas são minhas operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. E aqui eu vou inserir o método principal, o método main, para poder rodar o programa e obter uma saída. Public static void main. No argumento strings args, o delimitador da função principal. E os comandos desse método serão o seguinte: eu vou primeiro instanciar a classe calculadora, eu vou criar um objeto vindo da classe calculadora. A sintaxe é o nome da classe calculadora e o nome do objeto que está sendo instanciado. Aqui eu vou chamar calcBlack, tudo junto. Aqui é só para nomear o objeto. Essa calculadora preta, ela executará as 4 operações fundamentais que eu declarei antes nos métodos. E após o sinal de igualdade, aqui nessa atribuição, eu vou utilizar o termo new calculadora. E a leitura dessa linha é a seguinte: eu crio um objeto calcBlack proveniente de calculadora, sendo que esse calcBlack é uma nova representação da calculadora, da classe calculadora. Vamos entender assim por enquanto. Na próxima linha, eu vou chamar o meu objeto calcBlack e a ele eu vou atribuir uma operação fundamental, ou eu posso atribuir as 4. Vamos começar com o de soma.
calcblack, ponto, soma. E aqui eu escolho os valores, que vão substituir os parâmetros do método soma. Eu vou colocar 3 e 6. E o meu programa está pronto. Assim que eu rodar o programa, será executado o método main e o objeto calcblack irá executar o método soma. Ctrl B. E aqui está o resultado. A soma entre 3 e 6 é 9. O resultado é proveniente da execução do método main, que instancia a classe calculadora, chama o objeto instanciado por meio do seu método soma e em seguida ele gera ali o resultado. Essa impressão que aparece aqui na tela de saída é justamente proveniente da segunda linha do método soma, que é o system.out. Um dos comandos é imprimir, ou seja, a função ela não retorna nenhum valor, mas existe em seu corpo de comandos o método system.out.printf, que é o método de impressão. E esse método é executado aqui no método main, por meio do chamamento do objeto calcblack.soma, com os valores respectivos 3 e 6. E aqui eu posso executar mais métodos do objeto calcblack. Aqui mais um, calcblack.sub. Eu posso colocar todos os métodos aqui, 7 e 8. Também eu posso colocar o calcblack.multi, valores 5 e 7. E também eu posso chamar o método calcblack.div, que é a divisão. Aqui eu posso utilizar 5 e 8. Eu vou rodar o programa novamente, Ctrl B, e aqui estão os resultados. O primeiro método soma, a soma entre 3 e 6 é 9, a subtração entre 7 e 8 é -1, a multiplicação entre 5 e 7 é 35, a divisão entre 5.00 e 8.00 é 0.63. E observem que existem umas separações justamente por causa das quebras de linha que eu inseri aqui em cada método de cada operação fundamental. Exceto aqui na última. Eu vou colocar também para que o contador de tempo de execução não fique muito junto do resultado. Vou colocar aqui duas quebras de linha. Eu posso rodar de novo. E aqui eu tenho meu resultado mais organizado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.